Vamos chamar o Daniel Hittner e o nosso Gilvan Bueno, direto do CNN Money. Eu vou começar com o Daniel Hittner. Tudo bem, Dani? Bem-vindo. Porque o governo brasileiro mapeou um arsenal de retaliações à tarifa de 50% dos Estados Unidos. Você traz para a gente, portanto, Daniel, quais seriam as medidas hoje sob avaliação do presidente Lula? Boa tarde novamente. Boa tarde, Tainá, Uribe, boa tarde ao Gilvan, primeira vez dividindo a tela aí com meu amigo. Vamos explicar exatamente o que está nesse arsenal de possíveis retaliações do Brasil contra os Estados Unidos. Esse exercício, esse mapeamento não é de hoje, esse mapeamento foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio em abril, um pouquinho antes, um pouquinho depois, quando o Trump estava se preparando para anunciar e anunciou as tarifas recíprocas no dia da libertação. O Brasil ficou com 10% a tarifa mínima. Então, todo esse exercício que foi feito pelo MDIC acabou sendo colocado numa gaveta porque não tinha cabimento usar esse arsenal de medidas naquela ocasião. Veio a lei de reciprocidade econômica, permitiu que o Brasil legalmente fizesse essas represálias, adotasse essas medidas. Basta ali um cálculo político de que é a melhor coisa a se fazer. Isso ainda não entrou em discussão. A reunião ontem no Palácio do Planalto foi sob o tom político da resposta, ninguém calculou isso, mas o que está na mesa, a gente conseguiu essa informação, o que está no cardápio de potenciais medidas ali, e a gente traz isso num resuminho aqui para mostrar para a audiência do Bastidores CNN. Primeiro ponto que foi considerado pelo MDIC, sobretaxar as importações dos Estados Unidos de bens de consumo finais ou bens de consumo intermediários. Isso não faz sentido, isso foi descartado. Porque se você colocar uma super tarifa, botar 25%, 50% sobre computadores, celulares, calçados, o que for, quem vai acabar pagando a conta é o próprio consumidor brasileiro, não valeria a pena. Se optasse por um caminho de sobretaxar bens intermediários, aqueles usados no processo fabril das indústrias brasileiras, você acabaria encarecendo também o custo de produção da própria indústria nacional. Então, como a gente mostra aí nessa arte, outro caminho que foi evitado, descartado pelo governo brasileiro. Bom, aí o que está efetivamente em jogo? Tem uma sinalização positiva do MDIC de dizer, olha, isso faz sentido, agora é uma decisão política. Suspensão dos direitos de propriedade intelectual, das patentes, por exemplo, da indústria farmacêutica, de medicamentos que geram royalties. O Brasil poderia suspender as patentes desses medicamentos e de produtos do agronegócio, por exemplo, fertilizantes, sementes agrícolas que são usadas no plantio de grãos nas novas fronteiras agrícolas do Brasil, por exemplo, e isso seria uma possibilidade. Outra possibilidade, suspensão dos royalties de direitos audiovisuais, da indústria cinematográfica, da indústria musical, dos aplicativos que se usa muito ali, Netflix, Spotify, coisas do gênero. Por fim, também está em consideração a tributação de remessas de dividendos das multinacionais americanas instaladas no Brasil. São mais de 3.300 empresas com capital americano que estão no Brasil e que remetem dividendos para os Estados Unidos. Poderia haver uma tributação, a Lei de Liberdade Econômica sancionada em abril permite isso em tese. A questão é avaliar se se politicamente faria sentido. Por fim, um tema que é levantado é a exportação de minerais críticos. O nióbio, por exemplo, produzido em Minas Gerais é fortemente exportado. 90% da produção é exportada para os Estados Unidos, para, por exemplo, produção da indústria aeroespacial ou da indústria de aeronaves. Se houver ali uma decisão de restringir a exportação de minerais críticos, por exemplo, do nióbio aos Estados Unidos, seria uma forma de cutucar os Estados Unidos. Qual que é o cálculo? É fazer algum tipo de retaliação que machuque os Estados Unidos, que se faça sentir em Washington, sem prejudicar a indústria nacional e os consumidores nacionais. É uma equação bastante difícil, o poderio econômico do Brasil é muito limitado
para as empresas americanas, mas o exercício do governo brasileiro é encontrar alguns setores específicos em que, colocando algum tipo de restrição, algum tipo de represária, que isso sirva para mobilizar o lobby das empresas americanas em Washington contra o tarifaço.